Aulas com Filatelia. Projeto educacional com história, conhecimento e cultura. Apresentação: Heitor Fernandes. Muito bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 13 de agosto. Estamos começando mais um programa Aulas com Filatelia, pelo Web Rádio Censura Livre. E hoje o nosso tema são os 222 anos da Revolta dos Alfaiates, também conhecida, como Conjuração Baiana, Inconfidência Baiana. É um fato histórico, já marca aí 222 anos. E a filatelia também é parte, dessa história, como ciência auxiliar da história. E nós vamos contar uma parte, dessa história aqui com os nossos convidados, que são o filatelista, editor da editora RHM, Peter Mayer, que já está aqui presente. Também com Paulo Ananias, também é filatelista de longa data, da Sofipa, da Filabras, que é parceira aqui do nosso projeto Aulas com Filatelia. E também o nosso convidado aí, o permanente, que é o professor Manuel Farias, Vou dar um bom dia a cada um, para que cada um possa fazer um salve aí, nossos internautas e ouvintes, e começar já imediatamente com a exposição do nosso amigo Peter Mayer. Bom dia, Peter, tudo bem? Tá mudo, Peter. Antônio, tem que liberar o som do Peter. Acho que já está liberado, Peter, agora. Oi. Bom Olá. dia a todos. Heitor Fernandes, obrigado por esse convite. É um prazer estar de volta aqui e tentar contribuir com esse assunto fascinante que alguns historiadores chamavam de primeira revolução socialista do Brasil. Opa. Que, na verdade, tem vários aspectos interessantes revelados através de cartas da época, Parabéns a essa iniciativa, tudo de bom. Vamos começar. Obrigado, Peter. Um prazer ter novamente você de volta aqui no programa. Com certeza vai ser um bom debate. O José Seco também já nos acompanha. Dá bom dia para todos. Cumprimentar também o Paulo Ananias, para dar um salve aí para os nossos ouvintes internautas. Bom dia, Paulo Ananias. Tudo bem? Oi, Heitor. Bom dia, tá? Uma satisfação novamente estar aqui contigo, com teus ouvintes do programa Aulas com Filatelia, tá? E vamos aí acompanhar essa palestra aí. Bom dia ao Peter, tá? Ao professor, e bem-vindo a todos. Obrigado Legal. pelo convite. Beleza. Bom dia, professor Manuel Farias. Tudo bem com você? Bom dia. É um prazer estar de volta aí. O Peter, já fiz o programa com ele. O Paulo, tentamos na semana passada, mas tivemos um problema técnico, nós não conseguimos... Desbloqueado, né, Marinho? Semana passada parece que eu fui bloqueado aí pela alguém no estúdio. Eu não vou citar nomes, Mas... O Antônio Figueiredo, ele se inspirou na Revolução Francesa e decapitou o Manel no programa. Mas e botou na guilhotina. Ele é horrível. Mas é um prazer estar com você de novo. Legal. Então vamos começar a palestra, então. Nosso amigo Peter Mayer. Peter Mayer, a palavra é sua. Opa, tem um probleminha de conexão. Alguns historiadores dizem que a mudança da capital São Baiana também Revolução dos Búzios. Está oscilando um pouquinho o áudio do Peter. Talvez seja um problema de conexão, de frequência. Nós estamos assistindo ao Peter, ele estava falando muito bem aqui na hora dos testes, mas na hora da transmissão... Em Salvador e no Brasil. Antônio, a gente não está ouvindo o Peter. Moeda corrente. O Peter. Portugal não gostava de. Você pode sair e voltar, por gentileza, Peter? A gente não está te ouvindo, Peter. Está indo e voltando. Está intermitente o seu áudio. Vai.
com problema de intermitência no áudio do Peter. A gente não está conseguindo ouvi-lo. No teste estava tudo bem, tudo perfeito. Heitor, também não chega o som do Peter funciona aqui para mim. O Peter, a gente não te ouve. O Antônio Figueiredo está te sugerindo que você desconecte e conecte novamente. Talvez tem um melhore mais forte aí, Léo? Oi? A gente te visualiza numa imagem congelada e o som está intermitente. Ele vai e volta. Talvez seja um problema de frequência. Antônio, a gente continua não ouvindo o Peter. Aqui não está dando internet. Ele já saiu. Agora, deu? Agora voltou. Voltou. Legal, Peter. Voltou? Voltou. Eu acho que é o lugar que eu fico. Eu vou andar aqui, porque senão ficar perdendo sinal tá ruim, meu. Não vai dar. Então é o seguinte, na minha opinião, a revolta dos búzios, dos alfaiates, ela teve como consequência a fome. O povo invadiu o açougue, a mandioca estava num preço absurdo, porque os latifundiários portugueses, a maior deles, estavam na verdade, vendendo açúcar, que era um grande negócio, e tabaco, que eles trocavam por escravos. Uhum. Esse era o problema. Então, houve revolta do povo com fome. Então, a loja maçônica Cavaleiros da Luz e Cipriano Barata fizeram um manifesto. Esse manifesto foi de 12 de agosto de 1798. Uhum. E no manifesto, ele diz assim: todos seremos iguais, liberdade aos irmãos, veja o termo, irmãos. E ele provocou, através de pessoas simples, escravos, ex-escravos, alfaiates, ourives, profissionais, uma revolta. E essa revolta, assim como a dos malês, ela foi traída. Então, o governo ficou sabendo de que eles iam fazer uma revolta. Inspiraram a Revolução Francesa, a independência norte-americana, a própria Inconfidência Mineira e o Haiti também, né, que é uma história bastante interessante. Então, eles chamam isso de a primeira Revolução Socialista, porque foram as pessoas mais simples e humildes que, passando fome, foram para a rua, enfim, e queriam, entre outras coisas que até hoje a gente quer. Algumas a gente conseguiu. A abolição dos escravos, que é uma bandeira da maçonaria desde que ela entrou no Brasil, em 1797. A proclamação mais difíceis e que até hoje a gente não conseguiu. Redução de imposto, aumento de salário e fim do preconceito. Coisas que até hoje a gente está querendo. E a abertura dos portos, porque o Brasil só podia ter contato comercial com Portugal. Então, por isso que tinha contrabando, enfim. Que, aliás, existe até hoje também. Então, se a gente for olhar bem, a gente conseguiu a abolição dos escravos, entre aspas, né? Porque eu vejo que com um salário pequeno, a pessoa continua sendo escrava, porque trabalha por um pedaço de papel que é produzido por uma empresa, Casa da Moeda, e pelo governo. Então, você condiciona a sua vida, seu dia a dia, sua rotina, por um salário que mal dá para a subsistência. E é uma república. Então, a gente pode questionar todos os 6 fatores que já eram questionados naquela época. Verdade. O resultado disso é que quem pagou o pato, se o Tiradentes pagou o pato na Inconfidência, os outros 5 menos conhecidos, 4, na verdade, porque um fugiu. Foram 2 soldados, foi o Luiz Gonzaga das Virgens, foi sentenciado, o Lucas Dantas, que era soldado,
o Manuel Faustino dos Santos Lira, que era um adolescente, que pagou com a vida, e João de Deus Nascimento. Uhum. Os dois primeiros eram soldados, e os dois segundos que você citou eram alfaiates, né? Exatamente. E o Orives foi esperto. E o que é interessante... E o áudio de voltou novembro, a oscilar. Agora voltou? Voltou. Normalizou. Então, o julgamento deles foi 8 de novembro de 1799, e eles foram enforcados. Só que foi de novembro de 1799. Uhum. E o povo reclamou, porque... Aliás, desculpa, eles foram enforcados dia 8 de novembro e foram enterrados dia 13 de novembro, porque a cidade, eles foram esquartejados, as famílias que nem no Tiradentes até terceira geração, aquela coisa toda, e a cidade ficou com ar empesteado, com urubu, e o povo não queria mais. Falei assim, não dá, isso aí não dá. E aí os carmelitas enterraram eles em lugar desconhecido, que, aliás, temos isso também hoje, né? São cemitérios clandestinos. Então, você vê que a história se repete, né? Agora, o interessante é a primeira carta. A primeira carta diz assim, foi Dom Rodrigo de Souza Coutinho, que era o ministro do Dom João VI e da Dona Maria. Foi um grande ministro e, diga-se de passagem, veio para o Brasil e não enriqueceu. Ele teve problemas financeiros, né? Uhum. Ele escreve nessa carta, a carta é de 4 de outubro de 1798, a parte interessante, ele diz assim, entre as pessoas que se faz menção com mais afeição aos princípios franceses, é o texto de dentro que eu estou lendo, Tá. O padre Francisco Agostinho Gomes, homem rico, dono do Bergantim Amizade, tá? Fará na sexta-feira da Paixão um banquete de carne. Veja, só essa frase aqui, a gente sabe que o pessoal estava passando fome, invadiu o açougue, não sei o que mais, e esse padre faz um banquete de carne, não é? Um homem rico, com amigos ricos. Então, tudo sugere que a liderança, ela é, de fato, rica. E quem que pagou foram os pobres. Como sempre. Essa carta Mineiro. Congelou o áudio. Opa, alô? Voltou, Peter. Vou ficar levantando aqui. A Dona Maria I, a mãe do Dom João VI, ela foi aquela que estava à testa do governo português quando da Inconfidência Mineira. Só que nesse momento ela é declarada incapaz, louca, porque, bem, ela perdeu o marido, Dom Pedro III, que era o tio dela, o irmão de Dom José, perdeu a neta, perdeu a filha. Então, num período de pouco tempo, ela perdeu várias pessoas próximas a ela e ela ficou realmente, como se diz, louca. Só que ela foi uma grande rainha, tá certo? Foi a única que aparece numa moeda de ouro, junto com o marido, depois ela sozinha, que os numismatas conhecem. E ela fez muita coisa. Ela fez o correio voltar para as mãos do governo, por causa da Revolução Francesa. Então, a mesma coisa, Dom João VI foi um excelente monarca. É o comedor de frango. Não é bem assim. Tudo tem dois lados, né? E aqui aparece a segunda peça, em que é a primeira que ele escreveu ao bispo de Pernambuco, que o Heitor pode mostrar, em que é a primeira que ele assina como príncipe. Ela é... Essa carta? Não, é esta aqui, ó. É essa aqui. Antônio, eu acho que é a segunda carta, a imagem que eu mandei. Essa carta não tá... É essa aí. Exatamente.
essa é a primeira em que ele assina como príncipe, porque ela passa a ser incapaz. As cartas, muitas cartas são assim, pela rainha, só que quem assina é ele. E essa carta não, é ele que assina. E, na verdade, essa carta não tem, assim, interesse tão histórico, porque fala, assim, necessidade de abrir novas escolas em Pernambuco, fala para o bispo, né? E inspecionar as atividades, dando as punições necessárias aos estudantes. Quer dizer, é isso que ele fala, né? Assinando como regente. Dom João VI foi regente até a morte da mãe. Ela não soltou, ela não deixou ele ser rei. E a terceira e última carta, que é interessante, que mostra que ela é de 28 de agosto de 1799. Não. Essa é a primeira. Essa é a primeira. É essa aqui, ó. Essa aí, tá na imagem? É essa mesmo. Tá pelo príncipe regente em cima. É essa aí. Isso. Não. Ela é dirigida ao reverendo bispo de Pernambuco. Não é essa, não. Essa? É. Legal. Exatamente. Então ele fala essa aí. Essa é importante porque ele dá perdão aos rebeldes, tá? Com exceção dos crimes hediondos, como, por exemplo, falsificar dinheiro, perjúrio, matar ou injúria. Né? Falsificar dinheiro era muito comum na época. Né? Tem palestra de numismatas aí, é muito bacana. Então, na verdade, o Cipriano Barata não. Ele foi preso, ele só saiu da prisão em 1801. Esse era um rebelde. O Cipriano Barata é uma figura que merece, ele sozinho, uma palestra, porque ele anteviu a Constituição da Mandioca, né, de 1824, a dissolução da Assembleia em 23. Ele falou antes, 5 dias antes, que vai ser marmelada. Foi preso, tá? Escreveu de dentro da prisão os prospectos dele. Esse era o revolucionário. Ele era considerado parte da elite, né, Peter? Porque ele era médico, jornalista, né? Sim, porém, ele era um cara instruído, sim, mas revoltoso. Ele andava em Portugal com roupas brasileiras, chapéu de palha, sabe? Foi estudar lá medicina, mas ele andava com vestes brasileiras. Ele não usava aquela pompa portuguesa. Então. Ele era um cara da elite, mas provavelmente uma pessoa que não estava incomodada com a situação do povo. Né? Ontem mesmo assisti a série Júlio César, o poder subiu a cabeça, mas ele pensava um pouco no povo, coisa que a maioria Voltou-se lá o som, Peter. Oi. O Carlos Castanheira diz lá. Então, o Carlos Castanheira diz na Erva do Diabo que o primeiro perigo do homem é o medo, o segundo é o dinheiro, o terceiro é o poder e o quarto é a velhice. Né? Da velhice, acho que a maioria ninguém escapa. Né? O poder pode inebriar, eu não sei como é que é, mas os que estão no poder sabem, né? O poder sabe, esse sabe. Ele sabe, deixa inebriado, seja quem for, né? Com certeza. Então, é isso. Quer dizer, essa é a síntese aqui como eu vejo a Conjuração Baiana. Um momento interessantíssimo da história do Brasil. Sem dúvida. Agora, diz as pesquisas que eu fiz, Peter, que tanto o padre Agostinho Gomes e o Cipriano Barata, ele era um adepto do pensamento francês, né? E eram muito críticos ao sistema colonial português em vigor, né? Na época. Eles encabeçaram, de fato, a revolta, né, dos alfaiates, mas foram poupados, né? Não foram mortos. Quem foram mortos foram os 2 soldados, os 2 alfaiates, né? Diferente também nessa analogia que fazem com a Inconfidência Mineira, né? Tem esse debate entre historiadores, né? A Inconfidência Mineira, há pouco tempo, um amigo nosso escreveu um livro que é muito interessante. Eu escrevi a orelha do livro. O André, historiador, professor de História,
E é verdade, os inconfidentes, a maior parte deles, não perdeu 10% dos seus bens. Os que foram exilados, morreram, mas eles não pagaram um preço muito alto, não. Eles voltaram, recuperaram seus postos, o Tiradentes pagou com a vida, o Cláudio foi suicidado, suicidou, sei lá, se ele foi morto ou se ele se enforcou, mas a maioria saiu-se, da elite, né? Saiu-se relativamente bem, voltou, recuperou. Na revista História, que era publicada, esse André, amigo meu, ele publicou o retorno de quanto que... O Tiradentes não era uma pessoa pobre, tampouco, né? Ele não era pobre. Não eram pessoas pobres, mas no fim eles acabaram não sofrendo. Eu fui muitas vezes, agora a Paris, né? Uma cidade que eu gosto muito, passei até a estudar francês depois, e um comerciante filatélico francês falou assim: a Revolução Francesa ainda não aconteceu, porque a concentração de bens ainda existe e a grande maioria vive em apartamentos alugados. Então, ela não funcionou, né? E parece que não funciona, né? Porque se você olhar os maiores bandidos que existem na história, o chefe da máfia russa continua com seus contatos com o Putin. O czarismo, eu não sei se acabou lá, né? Parece que não, né? Então, os oligopólios continuam mandando. Então, o governo muda, o tipo de fala muda, mas no fim acaba sendo sempre a mesma coisa, né? Aqui, em todos os lugares. Peter, antes de passar a palavra ao professor Manuel Farias, em seguida ao Paulo Ananias, essas 3 cartas suas, elas são da sua coleção particular, daquela coleção maior, né, dos Caminhos do Olho do Boi, que você fez a explanação para nós lá no ano passado? Exatamente. Ah, sim, eu lembro. Você comentou de passagem essas peças. Você tem conhecimento de peças semelhantes de outros colecionadores também? Não tenho. O que eu tenho, existe sim uma pessoa que faz esse tipo de coisa em Niterói. Aí, sim, eu conheço Palombo, ele o Palombo, conheço ele de nome. Eu vou entrevistá-lo brevemente, né? Quando eu fiz a pergunta, eu lembrei lá dele, o Palombo. Eu não o conheço pessoalmente, embora seja da minha cidade também. Vou ter a honra e o prazer de convidá-lo também para fazer apresentações aqui. Eu sei que ele tem um projeto... Eu também não conheço pessoalmente. Ele tem um projeto de um museu filatélico numismático, né? Vou tematizar aqui no próximo programa. Sim. Manuel Farias, você professor de História, né? Já abordou esse tema aí nas salas de aulas, com esses detalhes aí que o Peter nos apresentou? Está fechado seu microfone. Abriu. Vamos lá. Bom dia, Manel. Não, é o contrário, Heitor. Esse tema a gente não fala em sala de aula. Não fala, juro para você que não fala. O que é muito interessante, né? Porque, na verdade, é mais grave do que isso. Na própria graduação, na própria faculdade de História, esse é um tema que passa batido. Muito. Eu não estudei Revolta dos Alfaiates na faculdade. Não se estuda isso mesmo. Só quem vai ser especialista, aí o cara vai se dedicar a isso. Eu mesmo quase não li nada sobre isso. Passa batido na nossa história. Eu fui conhecer a Revolta dos Alfaiates para valer, lendo, por exemplo, livro didático. Mas para dar aula mesmo, eu não está na grade, não está no currículo. O que é uma pena, né? Porque é muito interessante. Né? Essas figuras, né? Cipriano Barata, por exemplo, você ouve falar, mas é muito por cima, você não conhece. Só quem vai se dedicar mesmo, ser especialista, que vai conhecer um pouco mais dessa história, que é muito interessante. Né? Vocês estão falando, por exemplo, dessa coisa das semelhanças com a Inconfidência Mineira, né? Até pelo tempo histórico, até pelas influências, por exemplo, né? Os Inconfidentes eles vão ser muito influenciados pelas ideias do iluminismo, né? Ou da Revolução Americana, né? O processo de independência dos Estados Unidos.
o que chama atenção. Mas uma outra coisa que sempre me chama atenção na revolta dos alfaiates é que tem uma diferença muito grande, que é a questão da escravidão, né? No processo da Inconfidência Mineira, esse tema ninguém quer falar. Isso é um tema que ninguém comenta. Diferente da revolta dos alfaiates, onde a escravidão é um tema que foi discutido, né? E aí, a partir do que eu conheço, né, parece que é justamente por uma outra diferença que tem da revolta dos alfaiates, que é esse caráter mais popular, né? Que também é diferente da Inconfidência Mineira, que parece que é mais o movimento da própria elite. Né? Eu queria que o Peter falasse um pouquinho mais sobre essa questão. Ô, Peter, desculpa, vou aproveitar e vou tirar uma outra coisa que eu não conheço de você. Você comentou que esse setor, talvez mais popular, tivesse contato com a história da Revolução Haitiana. Isso é muito interessante, né? Que é o haitianismo no Brasil, né? A possibilidade de que os escravos no Brasil tivessem alguma possibilidade de ter esse conhecimento e aplicar o que aconteceu na Revolução do Haiti aqui no Brasil. Esse medo da elite, isso eu sei que existe na época, mas eu não conheço muito essa coisa dentro da revolta dos alfaiates. Também queria que você falasse essas duas coisinhas, Peter. Eu acabei esquecendo um fator muito importante. Realmente não se estuda isso em lugar nenhum. Meu filho é formado em História também. Não conhece, né? É a interferência de um militar francês chamado Antoine René Larcher. Ele escreveu para o diretório de que queria aumentar a influência da Revolução Francesa e ele veio para o Brasil. Ele estava no Brasil antes da Revolta dos Alfaiates. E ele entrou em contato com o pessoal, a loja maçônica Cavaleiros da Luz, e prometeu o seguinte, olha só, se vocês fizerem essa revolta, nós daremos o suporte militar, naval, só que em troca, nós queremos a Amazônia. E foi um filatelista, historiador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Marco Morel, que foi até Paris e leu essas cartas e escreveu um artigo sobre isso. Então, quando eu mostrei essas cartas para ele, ele falou assim, nossa, eu fui estudar em Paris, eu vi as cartas, copiei e traduzi. Ou seja, esse homem chegou a Salvador com essa promessa, vamos trocar esse apoio militar pela Amazônia, olha só. Só que Dom Rodrigo de Souza Coutinho, que não era nem um pouco bobo, soube disso, porque havia serviço de espionagem, prendeu o cara quando ele voltou para Lisboa, deixou ele lá preso, ele queria se comunicar com o diretório, ele não conseguiu. E o Dom Rodrigo deixou ele preso lá até a onda passar. Ficou preso lá. Então, veja só que interessante como teve, sim, influência de elite da Revolução Francesa. Primeiro, porque os caras estavam falando francês. Né? O escravo, o alfaiate, não falava francês. Né? Imagino que não. Né? Então, você veja que é a influência da elite. Então, é aquela velha história, a elite instigando a população a se revoltar e depois a pagar o preço. Está provado. Então, teve até uma tese de doutoramento de uma historiadora da USP que desmistifica. Isso aqui não é uma revolução socialista do povo, levantamento do povo, tal. Tem influência de gente com poder. Só que eles não tiveram a paciência e foram delatados. Se eles tivessem a paciência, talvez forças francesas viessem. Só que eles tinham os problemas deles lá também, né? Então, é que nem a independência de Portugal. A independência de Portugal em 1640 foi porque a Espanha estava olhando para o outro lado, Catalunha, Flandres. Então, aí eles viram a oportunidade de voltar a ser um país. Portugal deixaria de ser um país se não fosse isso. Então, eles estão olhando para um lado e acontece a coisa do outro. É que nem dirigir o carro, né? Você olha para um lado, você vai olhar, tem que olhar para todos os lados, senão você bate o carro, né? Então, acontece isso na história. O cara está olhando para um lado e aí bateu ali, ó. Pronto. Então, foi isso que aconteceu.
Nesse caso aqui, eles não tiveram paciência, né? Perfeito. Antes de passar a palavra ao nosso amigo Paulo Ananias, quero dizer que nossos ouvintes internautas já estão aqui interagindo com o programa. Aqui, ó, tem duas participações de dois extremos do país, né? Primeiro, o nosso amigo Oni Araújo, nosso conterrâneo, Manel, né? De Niterói, São Gonçalo. Ele que é grande amigo lá do Rio Grande do Sul, manda um salve aqui, salve Manel Heitor. Retribuo também o salve aqui ao Pito e Paulo Ananias. E no outro extremo, lá em cima, lá do Amazonas, Jô Souza, bom dia, adorando a aula de hoje. Obrigado, Jô, obrigado, Oni. Continue na escuta aqui conosco. Passar a palavra ao Paulo Ananias para fazer também. Ao José Seco também, já nos deu bom dia inicialmente. José Seco, filatelista lá de São José do Rio Preto, se não me engano. Rio Preto, confirma aí, José Seco. E também nosso amigo Paulo Ananias, que vai falar agora, né, fazendo aí suas perguntas, seus comentários ao nosso amigo Peter. Paulo Ananias, contigo. Microfone fechado, pode abrir. Abriu. Alô? Abriu? Sim, abriu. Está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Olha só, eu estava aí escutando, infelizmente, em alguns momentos, houveram cortes aí em função técnico, né? Mas olha só, pelo que eu entendi aí no início da explanação de Peter, tá? Essa revolta, ela de fato não ocorreu, né? Eu acho que ela foi abafada porque ela foi delatada. Eu acho que não houve nem derramamento de sangue ou coisa parecida, né? Então, a curiosidade que eu tenho, já que houve uma delação, quem foi o delator? Como é que foi que o governo descobriu? Porque na Inconfidência Mineira houve o delator, né? Se eu não me engano, foi o Joaquim Silvério dos Reis. Me corrijam aí, que história não é bem minha área. Houve algo semelhante na Bahia, Peter, com relação à delação? E complementando, tá? Aproveitar, aí puxando um pouco para a filatelia, Peter. Aí você mostrou as cartas pré-filatélicas, falou do conteúdo. Aí eu queria que você fizesse assim, um comparativo, tá? Porque nem todos que estão aqui nos escutando são filatelistas, né? Se você fizesse assim, uma relação entre a pré-filatelia e a filatelia, onde houve essa separação, e só para os nossos ouvintes aí que não são do ramo, compreenderem um pouco o porquê da apresentação e falar cartas pré-filatélicas. Obrigado. Bom dia, Ananias. Espero que agora não tenha interrupção na voz. Alô? Perfeito. Oi? Tá perfeito? Pode falar, Pedro. Tá perfeito agora. Tá perfeito. Então, esse negócio da denúncia não está esclarecido no caso da conjuração baiana, assim como não está na outra revolta que eu gosto muito, que é a revolta dos malês, de 1875, em Salvador. A dos malês é mais interessante, porque a gente sabe que o líder estava com a amante na véspera. E a esposa descobriu e foi chamar a polícia, foi avisar a polícia, olha, de raiva do marido, né? Então, eles aproveitaram também, na revolta dos malês, parte do exército foi para Farroupilha. Então, a polícia em Salvador estava enfraquecida. E você veja, quando a gente fala de preconceito, os malês eram escravos instruídos, escreviam, eram muçulmanos. Inclusive, eu fiquei procurando carta pré-filatélica, e eu, burro, né, procurando cartas da Bahia de 1875. Eles escreviam em árabe, eles não escreviam em português. Então, e apareceu uma carta escrita em árabe, né, a revolta dos malês. Daqui a pouco eu falo da pré-filatelia. Nesse caso, a gente não sabe exatamente quem denunciou. É difícil dizer, né? Os papéis, os panfletos foram colocados nas portas da igreja, e se você der um Google em conjuração baiana, você vai ver que foram locais públicos, na casa de uma negra escrava, enfim. A polícia, de alguma maneira, foi atrás de quem fez esses panfletos e deve ter encontrado os mais simples da conjuração, né? Que estavam lá instigando dentro da polícia, dentro do exército, né, soldados,
pessoal a se unir. Nós sabemos que é muito importante você ter uma parte do exército, depois cortar as comunicações, essa coisa toda, né? Invadir o jornal, invadir correio e teléfono, é muito importante. O que me fascina na filatelia é justamente que o filatelista, ele nasce com o nascimento do selo. Na verdade, 6 de maio de 1840, a Grã-Bretanha lança o selo, o Brasil, o segundo país. 1º de agosto de 1843, e o Meuns, que é um publicador de livros belgas, filatelista, publica um primeiro catálogo e coloca uma ordem e estipula valores para um pedaço de papel que normalmente seria jogado fora, né? Por isso que eu digo assim, o comerciante de selos é um lixeiro de luxo, porque uma coisa que ia ser jogado fora, porque serviu a um propósito, que é pagar por uma mensagem escrita de forma antecipada. Houve revolta no começo. Como? Eu vou pagar por um serviço antes? Se eu mando pintar minha casa, eu posso dar um sinal e quando o cara terminar, eu pago o resto, senão ele vai embora, né? Mesma coisa. Eu vou pagar antes para a carta aí, antes, eu não quero, né? Então, houve uma certa resistência, claro, à mudança. E aí nasceu a filatelia porque alguém escreveu que isso tem valor, porque senão isso ia tudo para o lixo, né? Então, meu pai brincava assim, eu tenho a primeira passagem de metrô de 1974 de São Paulo. Deve ser única. Quanto vale? Não vale nada porque ninguém quer. Não, ninguém quer, não vale nada. Tá certo? Então, a filatelia é estruturada a partir de livros onde estabelece valores. Opa, eu não vou jogar fora porque acho que vale alguma coisa. A pré-filatelia é a correspondência antes disso. E aí, meu fascínio, meu gosto por isso foi porque eu podia invadir a privacidade. Eu posso ler a correspondência, né? Via de regra, a correspondência é de caráter comercial. É difícil você encontrar cartas de amor e cartas com conteúdo político. Às vezes, o conteúdo político ele está ao lado de uma carta comercial. Olha, estou te mandando tal, arroba, não sei do que, tabaco. E a situação aqui está feia, porque o Lord Cochrane fechou o porto, sabe? Então, você consegue ver, através da correspondência, fatos históricos primários, sem a interferência de ninguém dando alguma interpretação. O cara está escrevendo, olha, tem 5 navios fechando o porto aqui, eu não tenho como mandar a mercadoria, você vai me desculpar. Então, ou um escrevendo para o outro, olha, a família imperial voltou correndo para Lisboa. Não está dizendo que deixou Dom Pedro I. Escreveu que todos voltassem, né? Então, é uma correspondência paralela de 2 pessoas dizendo, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Isso na pré-filatelia é possível. Lembrando que não existia envelope. Até 1860, no Brasil, não existia envelope. Então, o selo fechava a correspondência. Por isso que os primeiros selos em cima de cartas são difíceis, e mesmo soltos. Por quê? Porque ao abrir o papel dobrado, o pessoal rasgava o selo para abrir, porque estava fechando. A não ser que o cara colocasse um lacre e o selo do outro lado. Por isso que as cartas com olhos de boi inclinados na frente são raríssimas. São raras porque o cara tinha que pôr um lacre atrás e o selo na frente. Normalmente ele colava o selo atrás. Eu vi um caçador de tesouros que eu conheci, ele veio com 10 cartas com olhos de boi. 10. E ele olhou o catálogo e falou assim, não, cada uma vale $5.000, eu quero 50 mil. Eu falei, meu amigo, 9 estão rasgadas. Não tem como. Eu posso dar nessa aqui. O selo na frente. As outras 9, não tem como. Ele era um médico que andava pelo interior e conseguia essas coisas. Isso já tem uns 20 anos. Mas 90%, dessa amostra pequena, 90% das cartas tem o selo rasgado. Então, dificilmente se encontra de outro jeito. Então, a pré-filatelia é antes dela e ela começa, na verdade, se você quiser, eu tenho carta de 1495, mas existe de 1340 da peste. Então, um dos assuntos interessantes é colecionar
Cartas Desinfetadas vai até o Antrax, em 2006, por causa de quarentena. Então, você tem desde a peste de 1340, aquela peste que já naquela época veio da China, tá certo? Já naquela época, do deserto de Gobi, teve origem, a peste bubônica, até agora. Quer dizer, é uma coleção fantástica. Filatelia é fascinante. Né? Recentemente, teve uma exposição de um rapaz que fez uma coleção de um único selo, dos 50 Reis Cabral. Ganhou ouro numa exposição, tá? Com um selo. Só que ele estudou o selo a fundo. Isso é filatelia. Estudo, claro. Parabéns, Peter. Bacana essa abordagem. Aí oportunizada pelo Paulo Ananias. Peter, estava previsto também participar aqui conosco, né, o Antônio Francisco, que também é da Filabras e é da Sofipa, né? Pediu ao Paulo Ananias para, nas considerações finais, falar um pouquinho também da Filabras e da Sofipa. O José Seco me corrigiu aqui, puxou minha orelha, em São José do Rio Pardo, não São José do Rio Preto. Está corrigido. Participa também do programa conosco aqui, Afonso Sobrinho, que é daqui de São Gonçalo, também está ligado na aula aí passada pelo Peter, uma aula que nós não estudamos, né? Eu estou concluindo aqui meu curso de História duras penas, Manel que já concluiu, que é professor também desconhecia nessa riqueza aí que o Peter nos trouxe. Bacana, Peter, muito obrigado mesmo. Isso é uma aula que a gente vai acumular. Peter e Paulo Ananias. Manel, a gente também já está indo aqui para nossas finalizações do programa, né, que é só de 1 hora. Queria antes, Peter, de ir para a finalização, que você falasse na forma que eu te apresentei, como editor da RHM, né? Essa aqui é uma enciclopédia filatélica, tem selos aqui de 1648 a 2019. Isso aqui é meu, comprei, né, lá da editora RHM, ninguém tasca. Peter, fala um pouquinho aí da editora, seu trabalho filatélico à frente dessa editora. Fazer o catálogo de selos do Brasil há 36 anos é um desafio, porque quando eu comecei com isso, saí da minha profissão original, meu pai dizia, não, você vai viver só da produção desse livro e tal. Isso, na verdade, nunca aconteceu. Por quê? Porque no Brasil é diferente. Da Alemanha, por exemplo, o Michel tinha, né, não sei se tem agora, 300 funcionários, e a editora Michel só produziu o catálogo com 300 funcionários. Aqui, a editora RHM, ela é gigante, ela tem eu, o meu filho e a Helene, são 3. Caramba. 3 pessoas. Tá? Não tem gráfica, não tem nada. O que nós fazemos é tudo. O selo sai, a gente digitaliza, a gente escreve, a gente faz tudo, a gente faz a diagramação, faz tudo. Mas o correio dá aquele apoio, né, Felipe? Hein? O correio dá aquele não, apoio. Correio não. Não, correio é uma palavra que eu risquei do meu dicionário já tem bastante tempo. Porque eu sugeri que os funcionários recebessem um catálogo de presente, todos eles, sem os preços. Por quê? Porque existe uma ordem cronológica ali, né? Quer dizer, tira a parte financeira, o livro tem uma certa importância. Claro. Só que essa importância está sendo modificada com a parte digital. Nós temos um catálogo online gratuito, e aí eu encontrei um santo homem chamado José Paulo Braida Lopes, que ele inclui diariamente, mas diariamente, é do grupo aí do Filabras, um artigo sobre cada selo produzido, que era um sonho do meu pai, porque você abre um catálogo de selos da Espanha e tem o rosto de uma mulher. Por que essa mulher está nesse aqui? Sei lá, acho que ela era importante, né? Sabe? Aí você abre um livro, um catálogo de selos da Suécia e tem um homem lá. O que esse cara fez, né? Deve ter sido importante. Mas então, o catálogo não traz isso. E através do digital, e através de um trabalho de formiguinha, porque tem milhares de imagens ali, de biografias, o Zé Paulo está conseguindo incluir isso num catálogo
gratuito online. Esse era um dos sonhos do RHM, do meu pai. Um catálogo histórico-descritivo onde está embutido o valor. Bacana. Toda publicação filatélica que é feita sem atribuir valor morre, sabe? O catálogo de censuras, que você coleciona censuras, Heitor, do alemão Mayfeld, foi grau de raridade. Não é por aí. Tem que atribuir valor, tem que ter coragem de errar. Porque quando você faz o catálogo a primeira vez, como o Tinteiros Postais 94, lógico que tem um monte de erro de preço. É óbvio. Tá? Sempre tem. Sempre vai ter. Eu nunca consegui fazer um que não tivesse erro. Mas não é um erro, não. Deixa eu mostrar o meu catálogo de uso. Claro. Esse último aí, ele tem 200 papeizinhos de erro. Porque as pessoas vão olhando, vão mandando. Tem erro de cotação, tem erro de descrição, tem erro de tudo. E é sempre o mesmo livro. Quer dizer, se sempre o mesmo livro tem erro, imagine os outros, né? Claro. Porque a estrutura do livro é a mesma. Tá, a gente tenta aumentar, melhorar, porque senão não justifica você fazer um novo, né? Então, para 2022, eu pretendo colocar capítulos novos. E esses capítulos surgem das coleções. Não sou eu que faço. Tá? Tem um cara colecionando vales postais, se ele chegar a concluir o capítulo, porque como não tem o concorrente, o que é ruim, não tem o concorrente. Quando tinha o Antunes, e o Thaler, e o Huller, aí havia concorrência. Então eu tenho que fazer um negócio melhor que o outro. Eu uma vez gostaria de ver um cara, um campeão olímpico de salto em altura, colocar a vara 1,5 metro para ver se ele pula 2,10. Eu acho que o cara vai pular 1,5 metro. É a minha opinião, não sei. Mas ele consegue pular 2,10, mas você põe ele em 1,5, ele vai pular 1,5. Então, isso que acontece. Se não tem concorrência, você não se supera. Então, você tem que arranjar o quê? Um inimigo invisível. No caso, é o mercado, porque o número de filatelistas deu uma diminuída muito grande e agora com a internet está subindo, está aumentando. Com a pandemia, aumentou mais ainda. Verdade. Sobre essa participação na internet, na finalização aqui, vou pedir ao Paulo Nunes que fale da Filabras. Tenho agora também uma carteirinha de sócio. Peter, você deu uma sugestão aí que eu quero contribuir também. Os funcionários dos Correios, como eu, que já tenho 37 anos, nós recebemos um Vale Cultura no valor de R$50 por mês. É só que o governo quer cortar, Manel, quer cortar o Vale Cultura. Então, eu não vou poder mais ir ao cinema, não vou poder mais comprar livro, né? Peter, faz ainda, enquanto é tempo, um convênio aí com o Vale Cultura para a gente comprar material na RHM. Oi, Heitor. Oi. O valor já é pequeno, os caras ainda querem cortar? Quer cortar. 50 pau que eu ganho por mês do Vale Cultura me permite ir ao cinema, ir na livraria, eu compro mais livro, né? Então, eu posso acumular, é cumulativo, entendeu? Então, hoje eu tenho 450 paus, vou comprar enquanto ele não toma de volta. Então, poderia ter comprado, Peter, o catálogo, se tivesse aí um convênio que permitisse a gente comprar com o comércio eletrônico, né, o e-commerce, né, que você tem na RHM, a gente comprar aí o catálogo. Então, a sugestão, ok? A gente já tem, infelizmente, sem fazer clichê, o que é bom dura pouco, a gente já vai para as considerações finais. Vou pedir ao Paulo Nunes que fale um pouquinho também da Filabras, que é a nossa parceira aqui no projeto Aulas com Filatelia, né? O professor Manuel Farias também, e o Peter faz aí o fechamento dessa exposição. Paulo Nunes, contigo. Por não, meu amigo, obrigado, tá? Primeiramente, aí, parabenizar e agradecer ao Peter aí pela explanação. E, como eu sempre te falei, esse teu programa está se tornando uma referência para a filatelia e para a cultura, né? Que junto os dois sempre vem coisas boas. A palestra de hoje foi muito boa, tá? O programa é nosso, não é meu não, é todo mundo. E falando da Filabras, aproveitando, né? A gente está vindo com umas novidades, aproveitar a audiência do teu programa, até para falar um pouco, tá? A carteirinha da Filabras,
foi uma novidade que a gente plantou agora recente. Se o Antônio Figueiredo puder mostrar aí, tá? Não apenas para mostrar, mas também falar sobre os benefícios que a gente está tentando trazer para os filatelistas, né? Que a Filabras, como você bem falou, ela aí na tela. Isso, é a minha, inclusive. Ela vem aí trazendo... Pô, você tinha 15 anos aqui nessa foto, hein, Paulo Ananias? Poxa, sem comentários, Heitor, sem comentários. Aí, Peter, o cara botou uma carteirinha de 15 anos de idade. Peraí, é para pagar meia, por isso que... Entendi, malandragem. Então a Filabras está levando virtualmente a filatelia, aí bem como até o Peter comentou, está havendo um crescimento realmente, tá? Então a nossa ideia é essa, é chegar aos filatelistas em qualquer lugar do Brasil, né? Que a gente sabe que são pouquíssimas as cidades que têm clubes filatélicos, e pela internet, pelas plataformas virtuais, a gente chega pelo WhatsApp, pelo Instagram, internet, Facebook, te leva as informações, novidades na filatelia. Tem o nosso boletim que está chegando aí também, né? Para também levar novidades, comentários, informações, artigos, para levar aprendizado também para os filatelistas, tá? Então, você falou em convênio aí do Correio com a RHM, tá? Então, vou aproveitar o convênio. Uma das funções dessa nossa carteira aí apresentada é que a Filabras sempre busca benefícios para os associados. Não é só falar de filatelia que é bom, tá? Claro. Mas tudo envolve, né? Então, a gente está conversando com comerciantes, já temos vários contatos, no sentido de que beneficiar nossos associados. Um convênio onde as filatélicas poderão fornecer descontos, por exemplo, algum tipo de benefício que o nosso associado consiga numa eventual compra, né? Então, apresenta a carteirinha que certifica aí, está assinada pela diretoria, e futuramente a gente vai estar divulgando os conveniados que vão beneficiar nossos associados, tá? Então, esse é um ponto da carteirinha. Aí, outra coisa aí, rapidamente, que o Antônio Figueiredo mostrou, é o selo da Filabras, tá? Então, selo falando personalizado. Personalizado, está aí alusivo à fundação da Filabras, que foi 6 de abril, agora recente. Então, nós lançamos esse selo, tá? Comemorativo, personalizado à fundação, tá? E a novidade também, tá? Que esse selo, nós cedemos o direito de imagem para o nosso amigo, da Filatelia 77, tá? O Júlio de Castro, nós cedemos, ele vai estar comercializando, tá? Porque ele está sendo procurado, tal qual foi da exposição Ananias. Só que da exposição Ananias, os Correios tornou personalizado básico. Então, qualquer pessoa chega no Correio, dá o código do produto e compra, tá entendendo? Já esse não. Ele é um personalizado particular, né? E que está sendo vendido pelo Júlio da 77. Tá? E ele que vai estar, porque nós não teríamos condições de fazer a comercialização. É muita gente pedindo, procurando, então é só procurar o Júlio. E para os associados da Filabras, está tendo um desconto especial, tá? A folha, se eu não me engano, é 54 nos Correios, o associado compra por 47 no Júlio, e o selo que sai a 4,50 com o Júlio sai a 4. Apresentar a carteirinha, associado da Filabras, é mais um benefício, tá? Complementando, para não alongar, acrescentando aí sobre o catálogo do Peter, isso daí é a nossa ferramenta fundamental, é a Bíblia do filatelista, tá? Fora a precificação, né? Que também é fundamental, traz a ordem cronológica, conta as histórias de vários tipos de selos, dos selos aéreos. É uma enciclopédia, fala das taxas devidas, os selos de telégrafo. Então, são eventos na filatelia que estão bem descritos nesse catálogo, e é fundamental, tá? Que é um catálogo que traz conhecimento e filatelia. Pessoal, beleza, tá? Eu quero agradecer a todos aí, aos ouvintes, a você, Heitor, que sempre abre esse espaço para a gente, para a Filabras, ao Peter, ao professor Manuel, né? Desculpa. Manuel Faria. A letra está pequenininha, que também teve uma excelente participação, tá? Obrigado, Heitor. Um abraço a todos aí, sucesso. Estamos juntos. O espaço aqui é nosso.
Manuel Faria, antes de passar a palavra para o Peter, suas considerações finais aí na participação no dia de hoje, você que é nosso convidado permanente, a palavra é sua. Eu que agradeço, sempre participo do programa, sempre aprendo muito, né? Já falei isso para vocês e vivo repetindo. E, nesse momento, Heitor, eu queria pedir um favor ao Peter, né? Diga. O Peter, ele falou sobre um tema que é muito interessante, mas que há 20 anos atrás ninguém sabia desse tema. Aí, um professor da Bahia, o João José Reis, ele publica este livro aqui, ó. Tá dando para ver o que é? União Escrava no Brasil, já, sim. É sobre a revolta dos malês. Hoje é um livro clássico da historiografia brasileira. Recomendo a leitura do livro, é um livro maravilhoso, incrível. E aí eu queria pedir ao Peter se ele tivesse a oportunidade de fazer um programa falando sobre a revolta dos malês, que é o tema do livro, e é um tema muito... que está na moda, inclusive, né? Diferente da revolta dos alfaiates, a revolta dos malês está na moda. Beleza, Manel. O Peter já é nosso convidado permanente. Quando ele quiser, aqui a casa está aberta, à disposição. Né? O programa Aulas com Filatelia nosso é para uma modesta e singela contribuição aqui para a filatelia. O programa não é meu, como disse o Paulo Nani, o programa é nosso. Tá? Pode ter certeza disso. Peter, queria que você falasse também no fechamento, considerações finais. Estava previsto aqui o 20º Encontro Internacional de Filatelia, né? Da Associação Brasileira dos Comerciantes Filatélicos, você faz parte, né? Esse encontro, evidentemente, foi cancelado por problema da pandemia, todos nós conhecemos. Aqui é uma publicação da Newman Filatelia, que eu recebo também aqui do Newman, onde eu comprei, né, o catálogo sobre censuras que o Peter se referiu, esse catálogo aqui, né? Fala um pouquinho sobre esse encontro, Peter, que infelizmente foi cancelado, né, por problema da pandemia. A palavra é sua nas considerações finais. Fica à vontade. Obrigado, viu, pessoal? Foi um prazer falar com vocês. Eu não sou historiador, como eu disse, eu sou filatelista profissional. Faço parte da BCF e o presidente atual é o Roberto Assef, que está dinamizando, e ele conseguiu, junto ao Maksud, onde vai ser o encontro, remarcar para o ano que vem. A data está para ser definida, né? E vai haver o encontro, sim, e o Norman provavelmente fará a sua venda, seu leilão, nesse evento. Com relação à revolta malês, eu li o livro do Reis, só que é um livro escrito por um historiador. Meu filho também é. Então, quando eles escrevem, eu vou te falar, viu? Não tem rodapé, né? Tem rodapé, rodapé, rodapé. Por que não põe no texto, né? É duro. Por que não põe no texto? Porque eles têm que se pendurar tudo em, eu tive essa informação aqui, essa informação lá. Foi assim, então a revolta dos malês, a filatelia mesmo, se o cara for começar a ler os estatutos, as leis e assim por diante, o cara dorme, é muito comum, né? Então, se você não falar alguma coisa picante, né, sabe? Não sei se tem censura, que é sem censura, né? Mas o livro que eu sonhei escrever é As Relações Sexuais que Mudaram a História da Humanidade. Opa! Esse seria um livro legal, entendeu? Porque vai vender, hein? Vai vender, Vai sério, porque a revolta malê tem essa conotação. Mudou a história, tá? É isso. O Antônio gostou aí, ó. Ficou animado. Exatamente. Agora, como essas coisas de relação não são escritas, você tem que inventar, vai virar um romance, mas é legal, sabe? Então, a filatelia precisa disso, de algo picante também. Precisa de coisas desse gênero, assim como a história dada na escola precisa, né? Precisa de provocar, precisa ser provocador, senão não vai. A filatelia também tem que ser provocador. O Ananias pode ter certeza que eu estou pensando no assunto, viu? Não vou deixar a Filabras de lado, eu estou pensando. Tá? Nós vamos ter uma solução para isso, para comprar o catálogo. Eu tentei fazer o catálogo simplificado para vender em lojas, grandes redes. Eu vou confessar para você que eu distribuí em banca de jornal em São Paulo, só que eu não recebia.
Eu ia pessoalmente, com um catálogo popular. Eu fiz um de cédulas, um de cartão telefônico e um de selos. Para vender na Saraiva, La Selva e banca de jornal por aí. Pô, uma dessas grandes redes, o que não foi vendido, vendeu para um conhecido meu, cada livro a R$1. Sabe? Tomou na mão grande. E aí apareceu na Praça da República por R$5 um livro que custava 40. Então, é desanimador você tentar popularizar. Então, o que aconteceu e acontece, um professor meu uma vez falou assim, professor de francês, ele falou, olha, ele morava lá perto da Rue du Roi. Eu falei assim, você colecionou selos? Porque você mora ali onde tem 200 lojas de selos. Eu falei, isso aí, meu filho, é coisa para rico. Colecionar é coisa para rico. Então, essa é a aura que tem. Por quê? O catálogo é caro, o álbum é caro, o protetor plástico é caro, o selo é caro, tudo é caro. Então, como é que você vai popularizar isso, sabe? Aí levar a criança para uma exposição, como teve em Salvador, é levar um monte de gente para a sorveteria para comer pão amassado. É sacanagem, é coisa de gente. Como popularizar? Sim. É difícil. Dá para fazer uma coleção com pouco dinheiro? Claro que dá. Mas aí entra outra componente, é conhecimento. Tá? Eu tive clientes com 12, 13 anos de idade que vinham de ônibus com dinheiro contado e fazer uma coleção fantástica. Tá? Eu fui jurado uma primeira vez em Ouro Preto, a melhor coleção era a que menos valor tinha. Então, na mesa de jurados, eu não tinha noção nenhuma. Se para a melhor coleção é essa aqui, ó. Ah, mas essa vai só isso. Eu falei, bom, escuta, se for para ver só o que o cara gastou, então pede a cotação, a nota fiscal. É uma referência, né? Cara, e dá o prêmio de acordo com a coleção. Dá para fazer uma coleção com dinheiro? Dá sim. Dá. Então, a FIP mesmo, eu estava conversando com o Geraldo Macedo, está pensando nisso. Porque existe um prêmio de excelência em que não envolve o dinheiro gasto na coleção. Tem isso? Tem. Esses R$50 do César do Rio é um prêmio de excelência. O cara ganhou o Grande Prêmio Brapex, não com a coleção mais cara, mas ele pesquisou um selo, e é fantástico. Nós temos 800 selos regulares. Você pode colecionar um só e fazer uma super coleção. Isso que tem que ser ensinado. Dá para fazer com pouco dinheiro. Dá. Obrigado, sim. Peter. Não precisa comprar logo peças assim. Tá bom? Então é isso aí. Abraço a todos. Obrigadão, Peter. Por último aqui, a Jô Souza, lá do estado do Amazonas, fala, Heitor, faz um programa com esse tema, por favor. É o tema lá do Malês, que o Manel reivindicou do Peter. Já fica aqui pré-agendado. Vamos encontrar uma data para fazer essa combinação. Obrigado, Jô. Obrigado a todos os ouvintes, todos os internautas. Obrigado, Manuel Farias, Paulo Ananis. Obrigadão, Peter. Valeu mesmo a aula. Nada. Obrigadão. Foi uma grande aula para nós. Obrigado a todos os ouvintes, todos os internautas. Até a próxima quinta-feira, às 11 horas, aqui na Web Rádio Censura Livre. Obrigado, Antônio Figueiredo. Obrigado a todos aí da equipe da Web Rádio. Grande abraço. Fiquem em casa. A Web Rádio Censura Livre precisa de sua ajuda para seguir trabalhando sem fins lucrativos. Colabore com qualquer quantia pelo Banco Bradesco, agência 6666, conta corrente 5602, dígito 2. Anote o CNPJ da Web Rádio Censura Livre, 32-954-696-0001, dígito 81. Nossos apoiadores recebem prestação de contas mensal. Aulas com Filatelia. Projeto educacional com história, conhecimento e cultura. Apresentação: Heitor Fernandes.